Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. O Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. Nós vamos ler aí o verso de número 22 ao 26 e depois nós vamos ler o verso 66. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali havia apenas um barco, um pequeno barco, e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar aonde a multidão havia comido o pão e depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali e nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Verso número 66. Diante disso, muitos dos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Eu vou ler ainda até o verso 68, quando diz assim: Então Jesus perguntou aos 12: Será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem palavras da vida eterna. O Senhor tem palavras da vida eterna. E o verso 69 fala: E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo Deus. Palavra de Deus para os filhos e filhas de Deus. Quem está comigo diga amém. A pior coisa, a pior experiência é você chegar num lugar para comprar algo e que vende esse produto que você está procurando, e aí o atendente fala assim: Ixi, hoje nós não temos. Eu não sei se você já teve a experiência de ir na padaria comprar um pão, sabe? Você levanta, você fala assim: Hoje eu quero comer um pãozinho quentinho, um pãozinho francês ali. Tem gente que gosta mais queimadinho, outros gostam mais branquinho. E aí você chega na padaria e fala assim: Eu quero 4 pães. Aí a pessoa olha para você e fala assim: Ixi, hoje não tem pão. Por que eu estou falando isso? Porque é exatamente isso que o texto está mostrando para nós. Jesus está olhando para a multidão e falando assim: Hoje não tem pão, hoje só tem Cristo. E esse é o tema dessa palavra. Hoje não tem pão, hoje só temos Cristo. O evangelista João, ele apresenta Jesus, inclusive, como o pão da vida. João, quando ele fala a respeito de Cristo, ele fala do pão da vida, ele fala do Filho de Deus. João trata Jesus como a suficiência de Deus para o ser humano. Inclusive, João fala que Jesus é o Verbo encarnado. O Evangelho de João começa dizendo isso, quando nós lemos lá, João capítulo 1, verso número 1, Paulo, o texto vai falando assim: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Agnel, João quer mostrar que Jesus não é apenas um humano, mas o Deus criador de todas as coisas. O foco de João está em revelar quem é Jesus. Então João, ele relata apenas 7 milagres, diferente dos outros evangelhos, como Mateus, que revela 20, Marcos, que revela 19 milagres de Jesus,
Lucas, que fala sobre 24 milagres de Jesus. João, ele fala de 7 milagres, porque o foco dele não é o que Jesus faz, mas quem Jesus é. João tem esse objetivo, por isso que João, ele relata Jesus dizendo 7 vezes, eu sou. Ou seja, para cada milagre que João registrou, existe um eu sou. João relata, escreve, eu sou o pão da vida. João relata que Jesus disse, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Por quê? Porque o evangelho de João não mostra um Deus que está dizendo assim, eu tenho, mostra um Deus dizendo, eu sou. Então esse texto está falando de um Jesus que olhou para uma multidão e falou assim, hoje não tem pão, hoje só tem Cristo. E isso aconteceu depois da multiplicação de pães e peixes. Quando você lê o começo do capítulo 6, você vai encontrar esse milagre de Jesus, multiplicando pães e peixes, uma multidão ali em volta recebendo esses pães e peixes. E essa mesma multidão que recebeu esses pães e peixes, agora voltaram a procurar Jesus. Mas você percebe pela construção do texto, que a multidão não procura Jesus por aquilo que Ele é, a multidão procura Jesus por aquilo que Ele poderia dar, oferecer. A multidão queriam pão, pão que enche o estômago, pão que sacia a carne, mas Jesus está mostrando para aquela multidão, que Ele não veio simplesmente para dar um pão que alimenta a carne, que sustenta o estômago. Jesus veio para dar um pão que sacia a alma. Agostinho vai dizer o seguinte: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Sabe, Agostinho está revelando que de fato nós teremos uma plena satisfação quando nós encontrarmos de fato e conhecermos de fato quem Jesus é. A mensagem de Jesus em João 6 confronta os nossos desejos, redefine, sabe, o nosso entendimento a respeito do que é satisfação, do que é suficiência, do que é plenitude, ou a palavra mais clássica que nós usamos aqui no Ocidente, felicidade. João aqui relata um Jesus que mexe, redefine o entendimento dos seus discípulos para mostrar que Ele é suficiente, ou seja, Cristo é tudo. E hoje, como nesse texto, Jesus aparece para nós dizendo assim: hoje não tem pão não, hoje só tem Cristo. E deixa eu te falar, como é difícil lidar com uma expectativa não respondida. Como é difícil lidar com uma expectativa que não responde os nossos desejos, que não responde ao anseio do nosso coração. Como é difícil lidar com o não. Essa multidão, e você percebeu na pequena leitura que fizemos, eu não li todo o texto, se esforçou para encontrar Jesus. Foi à procura de Jesus, entrou no barco, passou o mar para encontrar Jesus. Eles queriam encontrar Jesus porque eles tinham fome de pão. E aí Jesus olha para eles e fala assim: ei, hoje não tem pão, hoje só tem Cristo. E a minha pergunta é: quando não tem pão, como é que fica? Qual é a sua reação quando não tem pão? Qual é a sua reação quando o milagre não acontece? Qual é a sua reação quando o espetáculo não acontece? Quando a resposta não vem, qual é a tua reação diante de Jesus que fala para você:
hoje não tem sobrenatural, hoje tem Cristo. Qual é a tua reação? Porque o evangelista mostra um Jesus que fala a respeito dessa busca que nós temos por pão, por milagre, por resposta. Essa busca que nós temos de tentar satisfazer os anseios, as necessidades do nosso coração. João revela para nós. João está falando aqui, escrevendo aqui a respeito de Cristo. E João fala assim: quando não tem pão, Cristo é suficiente para corrigir os nossos desejos. Cristo é suficiente. A multidão busca Jesus, mas por razões erradas. Eles estão perguntando: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Porque vale a pena lembrar que entre o milagre da multiplicação e o diálogo de Jesus com essa multidão, Jesus aqui andou por sobre as águas. Por isso havia uma dúvida no coração desses homens: ué, como que o Senhor chegou aqui? Quando que o Senhor chegou aqui? Agora a pergunta deles não estava relacionada simplesmente em por que Jesus estava ali, ou por que a presença de Jesus estava manifesta naquele lugar, não. A pergunta dessas pessoas, a intenção real do coração delas era chegar diante de Jesus e falar: tem mais pão? E aí Jesus expõe o coração deles, porque no verso 26 do texto Jesus fala assim: vocês me procuram, porque comeram dos pães e se fartaram. Jesus está falando assim: a multidão quer milagre, não quer o Messias, não quer o Cristo. Eles querem outro milagre, outro espetáculo, outra ação sobrenatural. Eles não estão à procura do Senhor, do Cristo. Querido, você precisa entender que tão importante quanto sair da sua casa e estar aqui, é entender o porquê você está aqui. Porque se o teu entendimento, a tua intenção é simplesmente buscar pão, Cristo hoje está dizendo para você: hoje não tem pão, hoje não tem resposta, hoje você não vai sair daqui com um milagre, hoje você tem Cristo, e Cristo tem que ser suficiente para os seus desejos, Cristo tem que ser suficiente para o seu coração, Cristo tem que ser o suficiente para aquilo que você está buscando. Entenda que o trabalho do diabo com os filhos de Deus não é tirar Jesus da sua vida, mas é mudar Jesus de lugar. Você precisa entender isso. Quem é filho de Deus tem que entender as artimanhas de Satanás. E uma das artimanhas de Satanás não é tirar Jesus da sua vida, porque ele sabe que não consegue tirar Jesus da sua vida, mas ele consegue tirar Jesus de lugar. Ele quer que Jesus deixe de ser o centro da sua vida e se torne apenas um meio para uma conquista daquilo que você quer. É isso que Satanás tenta trabalhar, e é isso que Satanás estava trabalhando naquela multidão. Satanás estava mostrando para aquela multidão assim: Cristo é um meio para você conquistar pão, Cristo é um meio para satisfazer a tua carne, Cristo é um meio para você se alimentar, e Jesus está corrigindo a intenção do coração daquela multidão. Jesus está falando assim: ei, eu não sou o meio, eu sou o fim, eu sou o padrão, eu sou o alvo. A sua vida corre, a sua história acontece para chegar em mim, porque eu sou o fim de todas as coisas, como também o início de todas elas. Jesus é o início da sua vida, como também o fim. Ele não é um meio, não é uma ponte. Jesus, Ele é a finalidade. Quantas vezes nós buscamos Cristo pelas soluções, e não por Ele mesmo. Nós queremos Cristo para abrir uma porta, nós queremos Cristo para uma cura, nós queremos Cristo para resolver um problema, mas não queremos Cristo como Senhor. John Piper vai dizer o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Olha que poderosa essa palavra. Quanto mais você está satisfeito em Cristo, quanto mais você está satisfeito em Deus, mais Deus é glorificado na sua vida.
Jesus está redirecionando os nossos desejos. Inclusive no verso 27, que não lemos, põe aqui para mim o verso 27, o texto diz que Jesus olha para aquela multidão e fala assim: trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Olha aqui que Jesus estava falando para aquela multidão que tinha fome de pão, para aquela multidão que saiu da casa dela esperando comer um pão quentinho que desceu do céu, aquela multidão que queria ver peixe e pão multiplicar de novo. Jesus olha e fala assim: ei, vocês precisam entender que o trabalho de vocês não pode ser para uma comida que perece, para algo que vai acabar, que algo que vai se corromper. Você precisa trabalhar para a comida que permanece, e a comida que permanece é a vida eterna. A verdadeira vida começa quando Cristo se torna o meu desejo supremo. Não tem outro, eu quero é Cristo. Não tem milagre, eu quero é Cristo. Se a resposta não vir, eu quero é Cristo. Cristo é suficiente para mim. Então, se Cristo é a suficiência para corrigir os nossos desejos, João também fala que quando não tem pão, Cristo é suficiente para o alimento da nossa alma, para alimentar a nossa alma. Jesus faz uma declaração, uma das declarações mais profundas das Escrituras, no verso 35, quando ele diz assim: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Aqui Jesus está oferecendo algo que ele possui, e o que ele possui é ele. Ele está falando assim: sou eu que você precisa. Eu poderia afirmar aqui que Jesus não está oferecendo algo que possa sair como matéria, mas algo que possa entrar no meu e no seu coração por forma do Espírito. Ele não diz eu dou o pão, ele fala eu sou o pão. Querido, nós precisamos entender que o ser humano foi feito para possuir Deus. Nada menos pode satisfazer o teu coração a não ser Deus. Deus cabe certinho no teu coração. Deus é aquilo que vai trazer a plenitude para o seu coração. E é interessante que João vai mostrando para nós essa suficiência de Cristo se manifestando em 3 aspectos. Ele fala assim, ele é que sacia completamente você. O verso 35, ele fala assim, eu sou o pão da vida, quem vem em mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Jesus está falando assim, não é uma fome aliviada, é uma fome sanada, é uma fome sanada. Cristo quer, transformar essa sua expectativa de sempre querer um pão para aliviar as suas dores, sempre querer um pão para aliviar a sua alma, sempre querer um pão para aliviar, as suas necessidades. Cristo está falando assim, eu não estou aqui para entregar pão que alivia a fome, eu estou aqui para entregar pão que mata a fome, e o pão que mata a fome sou eu. Querido, depois de encontrar Jesus, se ainda você precisa de uma outra coisa, significa que você não teve um encontro plenamente com Ele, você não conhece Ele plenamente. Se te falta algo depois de ter encontrado Cristo, significa que você não encontrou ainda. Nada fora de Cristo pode nos satisfazer. Entenda. Teu casamento não pode satisfazer você. O teu carro não pode satisfazer você. O teu trabalho não pode satisfazer você. O teu ministério não pode. Um milagre não pode satisfazer você. O que pode, satisfazer você é Cristo. O milagre pode até realizar você. O teu casamento pode até trazer realização. O teu trabalho pode trazer esse sentimento de realização. Mas de satisfação é um nome. E o nome dele é Jesus. Jesus. João está falando que esse Cristo que satisfaz a nossa alma, Ele dá a vida eterna. Verso 40, ele fala assim, de fato a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê,
tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A vida que Ele oferece não é apenas uma vida duradoura, é uma vida gloriosamente qualitativa. O povo queria pão que sustenta o corpo, mas Jesus ofereceu o pão que sustenta a alma. Ele estava dizendo: vocês querem o que passa, eu quero entregar para vocês, dar a vocês o que permanece. Sabe, se nós não entendermos essa suficiência de Cristo, nós não teremos essa plenitude que o Evangelho promete para mim e para você. Quando eu falo de plenitude, você pode traduzir por felicidade, por mais que seja, sabe, uma palavra bem mais profunda, a palavra plenitude, mas só para você entender, sabe, se você quer felicidade, tenha Cristo, faça Cristo ser a suficiência da sua alma, coloque Cristo dentro de você de uma forma totalmente especial. João está falando aqui, Ele é suficiente para a nossa alma, porque Ele se entrega por nós. Verso 51, Ele fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele é o pão, porque Ele se partiu por nós na cruz do Calvário. O que verdadeiramente tem alimentado a sua alma? Será que é o teu sucesso? Os seus relacionamentos? As suas realizações? Deixa eu te falar, tudo isso é pão que estraga, tudo isso é pão que perece, vai embora. Cristo é o pão que permanece. João fala que quando não tem pão, Cristo é a suficiência, mesmo quando a sua palavra é dura. Sabe, nós construímos uma fé que sempre precisa de um novo pão, de um novo espetáculo, de um novo milagre. Eu quero aproveitar aqui e abrir um parênteses. Pare de querer sustentar a tua fé por meio de experiências sobrenaturais, porque experiências sobrenaturais nas trevas também tem. O que sustenta a sua fé não pode ser, sabe, eventos sobrenaturais, não pode ser realidades sobrenaturais. O que precisa sustentar a tua fé é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte de toda a revelação, a palavra de Deus é o filtro para toda a revelação. Querido, não é uma ação sobrenatural que define a sua fé, que sustenta a tua fé. O que define a sua fé é a palavra. Nós não podemos fazer como a multidão, sabe, colocar Cristo na parede e falar assim: nós queremos pão. A multidão, ela se escandalizou com o ensino. Os discípulos murmuraram. Os discípulos murmuraram. Olha que diz o verso 52 ao 66 do Evangelho de João. Olha o que diz. Eu vou ler do verso 52 ao 66, para você entender o que eu estou falando. O texto diz assim: então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Por que eles estão falando isso? Porque Jesus agora há pouco tinha falado que Ele era o pão vivo que desceu do céu, e que eles precisariam comer do pão vivo que desceu do céu. Aí o texto diz que Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava nas sinagogas de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar aonde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhe tenho falado são Espírito e vida. Mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Discurso duro. Em outras palavras, essas pessoas que se retiravam estavam falando assim: se não tem pão, eu estou fora. Se não tem milagre, se não tem satisfação para minha carne, eu estou fora. Se não tem realização segundo o meu conceito, eu estou fora. Querido, se a sua avaliação de sermão é pela quantidade de pessoas que absorvem esse sermão, esse foi o pior sermão de Jesus, porque as pessoas foram embora. Os discípulos que estavam com Jesus abandonaram ele. Por quê? Porque Jesus estava mudando a expectativa do coração daqueles homens. Porque Cristo, Ele não estava preocupado em se moldar nas expectativas da multidão. E pare para pensar, Cristo não está preocupado em se moldar nas suas expectativas. Ele não vai ajustar o seu ensino para manter seguidores. Ei, Cristo não precisa de seguidores. Cristo está revelando para aqueles homens que quem precisa é eles. São eles que precisavam. Quando Jesus chama um homem, uma mulher, Ele convida um homem para morrer. A gente precisa entender isso. A palavra de Cristo exige entrega e isso dói. Mas é exatamente essas palavras que nos libertam. É exatamente, querido, milagre não te liberta. A ação sobrenatural não te liberta, mas a palavra de Deus te liberta. Hoje tem muita gente liberta aqui, muita gente que venceu, muita gente que está conseguindo andar sem correntes amarradas. Por quê? Porque um dia conheceu a verdade e a verdade libertou você. Hoje você está aqui porque você entende que isso é suficiente. Se a resposta não vir, se o milagre não vir, não interessa. Basta a palavra dEle, basta a presença dEle. Cristo é suficiente para mim. É essa a resposta que nós precisamos dar. Foi essa a resposta que Pedro deu. Pedro olha para Jesus, quando Jesus confronta eles, ele fala assim: para quem iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna. Olha aqui para mim. Pedro entendeu que quando Cristo é suficiente, não tem necessidade de pão. Quando Cristo é suficiente, não tem necessidade de resposta. Quando Cristo é suficiente, não há plano B, Ele basta. O Evangelho, ele contraria os meus desejos, o meu pecado,
os meus sonhos, os meus planos. E é justamente aí que Ele prova ser suficiente para você. Quando há cura, Ele é suficiente. Mas quando não há cura, Ele continua sendo suficiente. Quando se multiplica pão, Ele é suficiente. Mas quando não tem pão, Ele continua sendo suficiente. Jesus veio não apenas para resolver a fome física. Ele veio para revelar uma fome espiritual. E a pergunta central desse texto, para eu encerrar essa ministração com você, não é o que Jesus pode me dar. Se você saiu da tua casa hoje, pensando assim, o que Jesus pode me dar hoje? Se você saiu da tua casa hoje com esse anseio no teu coração, deixa eu te falar. Jesus veio para mudar você, transformar essa pergunta. Jesus não quer que você entre aqui e fale assim, o que Jesus pode me dar? Ele quer que você entre aqui e fale assim, será que o Senhor é suficiente para mim? Porque é essa pergunta que a gente tem que fazer. Porque vai ter momento que não vai ter pão. Vai ter momento que você não vai ter pão. Você vai chegar para diante de Jesus com fome. E você vai falar assim, tem pão, Jesus? Jesus vai falar, não tem pão. Mas tem Cristo. Teve horas na minha vida que eu tive essa pergunta falando, Jesus, eu preciso de um pão. A aflição está muito pesada. Está muito pesado o fardo, Jesus, eu preciso de um pão. Jesus olhou para mim e falou assim, não tem pão, Tiago. Tem eu. E eu sou suficiente para a tua fome. Sabe, a verdadeira fé, ela declara, hoje não tem pão. Hoje só tem Cristo. E Cristo me basta. Nós precisamos chegar nesse nível de fé. A gente não pode sair de casa pensando que Jesus é um Papai Noel que vai realizar o teu sonho, o teu plano, o teu projeto. Você precisa entender que Ele já é a resposta para tudo que você precisa. Tudo. Porque se você pensa na tua mente, que sempre terá respostas, Ele vai te dar uma resposta só. E talvez não é a resposta que você saiu da tua casa procurando. Talvez não é a resposta que você gerou tanta expectativa, remou para chegar ali e ouvir, não tem pão. Nós precisamos chegar num nível de que quem tem Jesus e mais nada, não tem menos do que aquele que tem Deus, mas tem todas as coisas. Nós precisamos chegar nesse nível de fé. Esse nível de fé é o nível que nós queremos, é o nível que nós ansiamos. Você está com o dinheiro na mão, à procura de pão, e Jesus olha para você e fala assim, tem pão hoje não. Hoje você vai voltar para casa sem pão.
profeta Isaías, eu termino com esse texto. No capítulo 55, verso 1, ele fala: ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. Vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham, compre sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Por que vocês gastam dinheiro ou o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouça com atenção o que eu digo: coma o que é bom, e vocês irão saborear as comidas deliciosas. Hoje não tem pão, mas eu afirmo com toda a verdade para você: Cristo te basta. O Salmo 23 não está errado, está certo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu tenho Cristo. Mas é vale, pastor, eu tenho Cristo. Ou como Eclesiastes diz no capítulo 12: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Os maus dias vão vir, pastor, vão vir, mas você tem Cristo. O que precisamos entender é isso. Se a resposta não vir, lembre-se, você tem Cristo, e Cristo é suficiente. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero que você contemple Cristo neste momento. Que você fale assim: Senhor, eu cheguei aqui com um papelzinho cheio de pedidos, mas eu entendi que hoje não tem pão, hoje tem o Senhor, e o Senhor é suficiente para os meus desejos. A sua suficiência corrige os meus desejos. A sua suficiência, ela responde a minha alma. E mesmo quando o Senhor me confronta, o Senhor permanece suficiente para mim. Contemple Cristo nesse momento. Talvez você contempla tanta coisa na sua vida. Você olha para o teu carro e você fica satisfeito, mas deixa eu te falar, isso vai acabar. A construção da tua vida não é para aqui, é para eternidade. Tudo isso vai passar, e o que vai permanecer é Cristo. Contemple o Senhor.